A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra abençoada da parte de Deus. Eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de muitas pessoas sobre esse assunto. Amém? Então eu peço que vocês venham assistir esse vídeo até o final para ter uma maior compreensão sobre esse assunto, que é bastante complexo. Vamos ver em Mateus, capítulo 19, versículo 21, onde diz: Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. Será que aqui Jesus ele quis dizer que nós devemos dar tudo o que temos, ficar sem nada? Para analisar melhor esse texto, nós temos que analisar o contexto. Aqui conta que um jovem rico, ele perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para conseguir a vida eterna. E Jesus ele lhe respondeu que ele teria que guardar os mandamentos de Jesus, ou seja, praticar a palavra de Deus. E então o rico perguntou a Jesus que mandamentos são esses. E quando Jesus ele falou os mandamentos, e entre esses mandamentos, Jesus ele disse que teria que amar o próximo como a si mesmo. Então o rico ele respondeu que já fazia isso, que já guardava os mandamentos de Jesus desde sua mocidade. Então Jesus ele falou esse versículo, que ele deveria dar tudo o que tinha e dividir com os pobres, doar aos pobres. Então o rico, ao ver que ele tinha muitas propriedades, ele ficou triste, se entristeceu e foi embora. Ou seja, Jesus aqui ele não está falando que nós devemos dar tudo que temos, porque Deus ele não quer que ninguém viva em miséria, que não tenha nada. O que Deus ele está falando aqui é no sentido da avareza, ou seja, Deus ele falou isso para aquele rico porque aquele rico ele era avarento. Aquele rico, ele não dividia o que tinha, ele tinha muitas propriedades, ele era muito rico, mas ele não ajudava o próximo. Então ele não amava o próximo como a si mesmo, porque certamente ele não ia querer viver na miséria, ele não ia querer viver sem nada. Claro que ele queria ter algo, claro que ele ia querer viver bem. Então se ele amasse o próximo como a si mesmo, vendo que ele ia querer viver bem, então ele também ia querer que o próximo vivesse bem. Então Jesus aqui ele olhou no sentido da avareza daquele rico. Então por isso Deus ele disse que ele deveria vender tudo o que tinha e doar aos pobres. Porque Deus ele sonda os corações e sabia que ele era avarento. E por ele ser avarento, ele se entristeceu e foi embora. Então Jesus ele está falando aqui nesse sentido. E essa história não é diferente das histórias que nós vemos nos dias de hoje. Muitas pessoas, até mesmo alguns líderes de igreja, não estou dizendo todos, mas que têm condições de ajudar o próximo, de ajudar os necessitados, e ao invés de tirar um pouco do dele para ajudar, ele pede doações às pessoas para que as pessoas vá ajudar. E, inclusive pessoas que não têm condições de praticamente nada, pessoas que elas que estão precisando de ajuda. Pessoas que estão precisando, que às vezes tira o seu dinheiro tão pouco e suado, que eles não têm condições, às vezes deixa de pagar uma energia, uma água, às vezes deixa de fazer uma feira. Às vezes eles deixam de comprar um remédio, às vezes eles deixam de fazer as coisas que tem que fazer na sua casa, resolver os seus problemas, e às vezes ele deixa de fazer, de cumprir aquelas atividades que são necessárias para fazer essas doações. Há algum líder ou alguns líderes que têm condições e vivem muito bem e não têm vontade de dividir aquilo que ele tem com os pobres e necessitados. Então, baseado em que essas pessoas dizem que aqueles pobres necessitados, eles têm que doar aquilo que eles têm para ajudar outras pessoas, para que outros necessitados venham ser ajudados, quando na verdade aquele pobre não tem nada para oferecer, mas às vezes faz um sacrifício, deixa de pagar alguma água, alguma luz, para que venha ajudar. Baseado em que versículo? Vamos ver em Lucas, capítulo 21, versículo 3. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. O que Jesus está falando aqui nesse texto? A viúva ela doou tudo o que ela tinha, ela colocou na arca do tesouro. Então Jesus ele disse que aquela oferta agradava bastante a Deus, e no caso de Jesus aqui ele fez uma comparação com entre aquela viúva e entre os ricos, porque os ricos colocaram
o que sobrou, ou seja, aquilo que não servia para eles, aquilo que eles não iam precisar porque estava sobrando, ele colocou na arca do tesouro. E a viúva não tinha nada e colocou aquele pouco que tinha, ou seja, tudo que tinha. Ela não tinha nada referente aos ricos, mas aquele pouco que ela tinha, ou seja, tudo que tinha, ela colocou na arca do tesouro. Então, se os ricos deu aquilo que sobrou, aquilo que não iam precisar, na arca do tesouro, e a viúva deu tudo o que tinha, então para Deus aquela oferta da viúva vale mais, agrada mais a Deus do que a oferta daqueles ricos. É essa comparação que Jesus está falando. Jesus não está dizendo que a pessoa tem que dar tudo o que tem, até mesmo aquelas pessoas que não têm nada, e ficar numa situação pior do que já estão. Então é isso que Jesus ele está falando aqui. Mas muitas pessoas também se baseiam na situação da igreja primitiva, onde o apóstolo Paulo ele pediu coletas para que pessoas da igreja doassem e levassem para que ele pudesse levar para os cristãos que eram pobres, para os necessitados. Mas aqui vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 12 ao 14, o que o apóstolo Paulo de fato ele quis dizer aqui nesse texto. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Então o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo que os irmãos ele devem doar, ajudar o próximo de acordo com a sua vontade. Se ele tem vontade de ajudar o próximo, para que ele não venha ajudar de má vontade, mas que ele venha ajudar o próximo. Então, se ele tem vontade de ajudar o próximo, que ajudasse de acordo com o que ele tem e não com o que ele não tem. Ou seja, que ele não fizesse um sacrifício além do que ele tinha, além do que ele pudesse ter. Se ele não tinha condições de dar, não era para ele dar ao ponto de ficar sem nada, porque a abundância que ele tinha era para ajudar o próximo, mas também para ajudar a si mesmo. Então ele teria que dividir para que houvesse uma igualdade. Era isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que todo mundo tem que dar as coisas ao ponto de ficar sem nada, porque no caso ele iria ajudar, se ele desse tudo ao próximo, ele iria fazer aquela doação, dar tudo, e no caso eles que iriam ser oprimidos, eles que iriam ficar sem nada, e no caso depois precisariam também de ajuda. Então o apóstolo Paulo aqui ele fala que as duas pessoas têm que estar bem, têm que estar ajudadas. Aquele que está doando e aquele que está recebendo a doação, para que os dois vivam em igualdade e não que um tenha mais do que o outro. É isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo. Então, por isso, muitas pessoas se baseiam em partes, em alguns versículos, para querer dizer que todo mundo tem que doar aquilo que não tem que fazer um sacrifício e doar aquilo que não tem. Deus, ele não se agrada das pessoas que fazem isso. Se as pessoas têm dinheiro para ajudar, que ajude, que tire um pouco do seu dinheiro e ajude os necessitados. Mas que não venha pedir ao próximo que não tem nada para ajudar. Porque que crescimento espiritual essa pessoa que tem condições, tem tudo, qual crescimento espiritual que ela vai ter, tirando de quem não tem para doar a outras pessoas que não têm, podendo ele tirar uma parte do que ele tem, que é muito mais do que aquelas pessoas que ele está pedindo a doação, e doar aos necessitados. Vamos ver aqui em Mateus, capítulo 19, versículo 29, onde Jesus diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus aqui ele não está dizendo que nós devemos abandonar os parentes, os filhos, a mulher. O que Jesus está dizendo é que muitas vezes acontece de parentes querer atrapalhar a obra de Deus, querer atrapalhar que você venha servir a Deus em espírito e em verdade. Então Deus ele não se agrada
Que você venha conviver com pessoas que estão atrapalhando a obra de Deus, porque é preciso que a obra de Deus venha a acontecer para que muitos venham ter a vida eterna. Sem a obra de Deus, pregando o evangelho de Deus, sem a palavra de Deus, como as pessoas irão se arrepender e ter a vida eterna? Então tudo isso é em pró das pessoas, para o bem de todos, para que nós venhamos a conhecer a Jesus, viver a palavra de Deus em espírito e em verdade e ir para a vida eterna e ter finalmente a vida eterna. É isso que Jesus está falando, que se tiver, porém, terras, riquezas, casas, que não devemos nos apegar às riquezas, nem a casas, que não devemos nos apegar a nada material, nem muito menos a pessoas que não querem que nós viemos a servir a Jesus em espírito e em verdade, pessoas que estão atrapalhando. Por exemplo, na situação daquele rico, o que estava atrapalhando ele servir a Jesus era as riquezas dele, porque ele amava mais as riquezas do que o próprio Jesus. Porque à medida que ele deixa de amar o próximo como a si mesmo, ele está deixando de guardar a palavra de Deus, ele está deixando de praticar a palavra de Deus. Então ele está deixando de servir a Deus por causa das riquezas. É isso que Jesus ele está falando nesse texto. Eu poderia citar uma situação que acontece muito nos dias de hoje, que muitas pessoas, quando vêem um necessitado, eles não querem ajudar e a primeira coisa que eles dizem é: porque eu tenho filhos, eu não posso ajudar, porque eu tenho família para sustentar, eu não posso ajudar. Será que Deus ele está dizendo isso? Que as pessoas só devem amar o próximo se for solteiro, se não tiver responsabilidade, se não tiver filhos? Não. Mesmo tendo filhos, mesmo tendo responsabilidade, mesmo tendo contas para pagar, mesmo tendo uma família para sustentar, mas deve sim ajudar o próximo, deve sim amar o próximo como a si mesmo. Amém? Então espero que essa palavra tenha tirado bastante a dúvida de todos e que Deus continue abençoando cada um de vocês, que Deus venha abençoar a família de vocês e que nós venhamos a servir a Deus em espírito e em verdade e a cada dia mais servindo ao Senhor com amor, com vontade e agradando a Deus, porque Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. Amém?